Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, implorado vossa clemência, reclamado vosso socorro, fosse por vós algum desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, entre toda singular como recorro. De vós me vale, gemendo sobre o peso de meus pecados, e prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, mãe do Filho de Deus manado, mas dignai-me ouvir-me propício e alcançar-me sempre o que eu vos rogo, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre César, pároco da Paróquia de Jesus de Nazaré, da Psíquica da Serra, Diocese de Campo Limpo, São Paulo. E nós estamos aqui, neste mais um programa, Mariale, sobre o estudo da Santíssima Virgem Maria. Eu queria já pedir a você, logo no início, se você não conhecer esse canal, está entrando agora, este canal da nossa Paróquia de Jesus de Nazaré, e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você está entrando agora, inscreva-se. Se você já conhecia, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. E se você já se inscreveu e de fato está vendo esse vídeo, já faz agora, curte o vídeo, dá like ali onde está o joinha, dá like no vídeo, né? E depois também tem um sininho em cima, aperta o sininho para você também ficar por dentro dos novos vídeos que vão sendo subidos no nosso canal. Também é importante para você de fato conhecer o que a nossa paróquia faz, também esses programas de estudo mariano. Além disso, se você gosta deste vídeo, aproveita e compartilha, para que outros também possam, de fato, ter essa experiência de conhecer mais, se aprofundar mais no conhecimento da Virgem Maria. Dito isso, continuamos então, hoje, a nossa formação de Mariologia. Bem, primeiro já falamos o que é Mariologia, desde o primeiro encontro. Depois tivemos um encontro seguinte, falamos sobre as fontes da Mariologia, que é a Palavra de Deus, a Bíblia, a tradição e também o Magistério. E depois também, agora nós começamos fazendo uma breve história da Mariologia. Nós já tivemos um desses encontros, o primeiro encontro, falando sobre a Mariologia na Idade Antiga, no início do cristianismo até o século IX. Depois a Mariologia na Idade Média, do século IX até o século XVI, quando inicia a Reforma Protestante. E depois a Mariologia, mais um terceiro encontro que tivemos sobre a história da Mariologia, da Idade Moderna, ou seja, do século XVI, até a proclamação do dogma da Imaculada Conceição no século XIX. E agora, então, vamos fazer o último programa dessa série aqui da história da Mariologia, que justamente começa da definição do dogma da Imaculada Conceição até os dias de hoje. Claro que é uma breve história, não queremos aqui, de verdade, teríamos muito mais para dizer, mas é importante para a gente saber como foi se estruturando no decorrer dos tempos, esse estudo sobre Nossa Senhora, a Mariologia. Muito bem, então aí vamos à Mariologia na Idade Contemporânea. Começa com a definição do dogma da Imaculada Conceição. A definição do dogma da Imaculada Conceição é um ponto fundamental para pensarmos na Mariologia desses tempos para cá, que já são aí, estamos caminhando já para quase 2 séculos, se nós pensamos aí do dogma da Imaculada Conceição para cá.
Já completou-se em 2004 150 anos da proclamação do dogma, né, da Imaculada Conceição. Bem, a definição dogmática, né, foi pelo Papa Beato Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. Um autor chamado Beauvais diz o seguinte: a definição dogmática da Imaculada Conceição foi um grande sinal que apareceu no céu, que inaugurou uma nova era, não só para a piedade, mas também para a ciência mariológica. Parafraseando o apóstolo São João no Apocalipse, esse autor diz o seguinte, que a definição do dogma da Imaculada Conceição foi um sinal que apareceu no céu, né? Até dizem que realmente o Papa Beato Pio IX viu, né, de algum modo a Virgem Maria, né, para proclamar o dogma, e quando ele proclamou o dogma, estava de verdade tudo nublado, né, um tempo ruim, e naquele 8 de dezembro que proclamou o dogma, veio um raio de luz sobre ele, né, um raio de luz diretamente do céu sobre ele. Mas além dessa parte mística, né, da visão do Santo Padre Pio IX, que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, é o início, certamente, de um estudo mariológico mais aprofundado, mais vivo, mais forte, né, em toda a Igreja, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Muito bem, e aí nós vamos ver que da Imaculada Conceição até o próximo centenário, até os 100 anos da proclamação do dogma, até 1954, nós temos um século inteiro, todo voltado a Nossa Senhora, né, de congregações, institutos. Nós vamos ver tanto movimento causou-se, um movimento positivo para cima, um movimento positivo certamente, a proclamação do dogma até os dias atuais. Muito bem. Nós temos aí então, né, nesse tempo, né, uma mariologia científica começa aí, né, e de verdade um método mais especulativo, né, que nós vimos as questões mariológicas a partir da unidade em torno de um primeiro princípio, e um método também que é positivo, né, mediante um emprego rigoroso dos métodos científicos, tanto na busca como na interpretação dos documentos da escritura e da tradição. Então a mariologia ganha um novo espaço, um novo formato a partir de 1854. Né? E de fato nós temos aqui alguns motivos para que a mariologia ganhasse nesse último século, né, uma força tão grande. Né? Primeira coisa, o influxo do magistério eclesiástico, o impulso do magistério. O magistério eclesiástico, principalmente o magistério pontifício dos papas, ajudou muito. Nós vimos, né, quando falamos das fontes da mariologia, os principais documentos que os papas nesses últimos tempos, né, de Pio IX para cá, têm escrito sobre Nossa Senhora. Falamos de outros papas anteriores, mas vimos que de Pio IX até Pio XII, os papas escreveram mais sobre Nossa Senhora do que todos os papas que vieram antes, desde o início do cristianismo. É a abundância e profundidade desses documentos eclesiásticos nesse último tempo. Então, na verdade, esses documentos pontifícios, né, de verdade, nos ajuda a entender bem, a ver bem o que é, de fato, a mariologia nesses últimos tempos. Muito bem, e outra coisa também, né, então aí nós vamos aí de verdade, né, nós temos aí então este primeiro ponto, que é exatamente a influência do magistério pontifício, né, sobre a Virgem Maria, mas também temos a reação dos autores católicos contra os ataques dos adversários, né, porque havia grupos contrários à proclamação do dogma da Imaculada Conceição, certamente os protestantes, né, mas também alguns, né, chamados veterocatólicos, que eram contra a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Então havia afirmações fortes, ferrenhas, né, contra a proclamação do dogma, né. Nós temos textos que tinham significativos títulos como esse daqui, a Imaculada Conceição, história de um dogma católico romano e como a heresia se fez dogma, como se a Imaculada Conceição fosse uma heresia que se tornou dogma. Depois também
Outro texto também que tinha um título significativo, Defesa da Igreja Católica contra a Bula Dogmática de Pio IX, do dia 8 de dezembro de 1854, né? E aí tantos outros escritos que foram surgindo contra a proclamação do dogma da Imaculada. E, de verdade, foi surgindo cada vez mais escritos a favor de Nossa Senhora, né? Diante dessas acusações, desses ataques que eram recebidos com frequência, né? Na igreja. Nós temos aí também, né? É importante dizer, né? Que impulsionou também nessa época as próprias aparições marianas, né? Também nesse século teve várias aparições de Nossa Senhora, né? Nós temos algumas, né? Só para recordar algumas aqui, né? Nesses últimos tempos, né? Nós temos algumas aparições, algumas delas aprovadas oficialmente pela igreja, né? Como Lourdes e Fátima, né? E algumas outras que as pessoas recorrem, tem santuários, né? Vão até lá onde tiveram essas aparições, são aparições que ganharam um relevo que vai além do próprio país onde aconteceu, né? Algumas delas, como começar anteriormente a proclamação do dogma da Imaculada, em 1830, a aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Labouré, né? Na França, foi 24 anos antes da proclamação do dogma. Logo depois que o dogma foi proclamado, Nossa Senhora volta a aparecer em Lourdes, aparecer na França, na cidade de Lourdes, a Santa Bernadette, em 1858, né? Em 1861, ela aparece em Pontmain, né? Pelevoisia, em 1876, né? Depois nós temos também Fátima, em 1917, né? Antes disso, antes de tudo isso, esqueci de falar aqui, 1846, La Salette, né? Em 1830, Mandela Milagrosa, 1840 em Paris, 1846, La Salette, a aparição La Salette, Nossa Senhora La Salette, 1858, Lourdes, né? Potima em 1871, Pelevoisia em 1876, Fátima em 1917, e depois ainda poderíamos contar mais algumas aí, né? Na década de 40 ainda Pirma, a Nossa Senhora de Todos os Povos. Depois nós temos também Garabandal em 1960, né? Medjugorje desde 81, todos os dias, até o presente dia de hoje, Nossa Senhora aparece diariamente, Medjugorje. Então, essas aparições também ajudam de fato que as pessoas cresçam no culto à Virgem Maria, da devoção à Virgem Maria, e também faz com que as pessoas se interessem mais a estudar, a conhecer mais Nossa Senhora. Esse é um aspecto também desses últimos tempos da igreja, desses últimos tempos, desses últimos anos, desses últimos 100 anos, né? Um pouco mais de 100 anos na igreja, sobre o estudo da Mariologia, né? Também outra coisa que ajudou muito foi a publicação das fontes. Muitas coisas que Martinho Lutero acusava a igreja de ter inventado, de ser do tempo do imperador Constantino, né? Do século IV para cá, que não era do tempo dos apóstolos, porque não estava nos escritos dos padres da igreja, não tínhamos escritos dos padres que não eram conhecidos. Esses escritos foram dados a conhecer, muitos deles, né? Justamente muito recentemente, né? Do século XVIII e XIX para cá. Então, de verdade, com a publicação desses escritos dos padres da igreja, são volumes e mais volumes, começou-se a se ver como que a Virgem Maria, desde o princípio, era vista na igreja. Esses documentos trazem abundantes informações sobre a Virgem Maria, né? Então, nós temos aí patrologias imensas, né? Nós temos aí a coleção patrística de Mini, né? Essa coleção patrística muito famosa de Mini traz 332 volumes dos padres da igreja, né? Se pensar na de Berlim, 40 volumes, de Viena, 69 volumes, né? A Patrologia Oriental, de Grão Final, 24 volumes, né? Então aí nós temos aí 55 volumes dos Anacleta Hímnica Mediev, né? Então nós temos aí
muitos escritos dos padres que foram em várias coleções publicadas, e aí foi se encontrando muita coisa de Nossa Senhora, que era dito desde os primeiros padres, né, que Martinho Lutero, por exemplo, nunca chegou a conhecer, porque foi só colocado depois, né? Foi só publicado depois, né, encontrado e publicado depois. Outra coisa que ajudou muito foi a celebração dos congressos mariológicos, né? Primeiro congresso mariológico, né? A ideia do congresso mariológico, que se deu em nível internacional, entendeu? Haver congressos internacionais, nacionais, regionais e diocesanos, né? Que foram se multiplicando cada vez mais, né? 2 primeiros congressos marianos nacionais se deram na Itália. O primeiro em Livorno, em 1895, outro em Florença, em 1897, e outro em Turim, em 1898. A França seguiu o exemplo da Itália e também celebrou seu primeiro Congresso Nacional Mariano em Lyon, no ano de 1900, né? E aí foram seguindo muitos outros congressos internacionais, nacionais, diocesanos, né? E as atas desses congressos, as conclusões desses congressos são realmente bastante argumento, né? Bastante força para o estudo de Nossa Senhora, né? Principalmente um congresso que ficou muito famoso, o Congresso Internacional Mariano, celebrado em Roma, no ano santo, no jubileu de 1950, né? Então tinha depois também o Congresso Mariológico. Aí depois daí começou-se a ter uma distinção. O Congresso Mariológico era um congresso mais teológico, de estudo, para dirimir até algumas questões sobre o estudo de Nossa Senhora. E o Congresso Mariano era mais para incentivar, para ensinar os fiéis, incentivar os fiéis à devoção à Virgem Maria, né? Então tem essa pequena distinção entre mariológico e mariano. Mas foram vários desses congressos que aconteceram, né? Como teve mesmo o congresso também em Lourdes, né? Quando teve o centenário das aparições em Lourdes, em 58, também teve o congresso mariológico internacional em Lourdes, né? E aí teve tantos outros congressos marianos e mariológicos que ajudaram com toda a documentação, né, a trazer até novas luzes sobre o estudo de Nossa Senhora. Outra coisa importante também foram as academias, sociedades e centros mariológicos. Então começou a surgir academias mariológicas, por exemplo, né? A mais antiga é a Pontifícia Academia Romana da Imaculada Conceição, fundada em 1835, antes da proclamação do dogma, né? Por Dom Vincenzo Emili, né? E ali há trabalhos literários científicos sobre a Virgem Maria, né? E o próprio Papa, né, depois da proclamação do dogma, Pio IX, faz questão de dar o título para essa academia de Pontifícia Academia, né, da Imaculada Conceição, né? Então, de verdade, é a primeira academia de estudos sobre a Virgem Maria, né? E depois aí outros papas darão, de verdade, né, darão mais força a mais aprovações para esta academia. E os próprios papas, antes de serem papas, né, faziam parte dessa academia, né? Francisco II, rei das 2 Sicílias, né? Signos cardeais como Capetilatro, né? Lepsier, né? Insignes leigos como Belli, Armelini, Canto, De Rossi, né? Bento XVI deu um novo impulso à Academia Pontifícia, né? Mariológica, né? Conselho e deu até um cardeal, o cardeal Laurenti, né? Para cuidar dessa Academia Mariológica, né? E daí se começou vários cursos, como curso sobre o movimento mariano contemporâneo, dentro dessa Academia Mariológica, né? Essa Academia Mariana com o cardeal Ruffini, né? Ruschini, Floriti, né? Veltei, né? Opperman. Então nós temos aí vários que de verdade participavam dessas academias, né? Depois outra academia da Imaculada que surgiu na Espanha, né?
em 1862, 12 de outubro de 1862, a Academia Bibliográfica Mariana, na Espanha, né? Além de ter saído da cidade romana, na Itália. Então, de verdade, nós temos também, né? Que contou até com 660 sócios, né? E muitos, né, bispos que faziam parte. Depois também sociedades mariológicas, né? Além das academias mariológicas, sociedades mariológicas que se dispunham a difundir o estudo sobre a Nossa Senhora, né? A primeira dessas sociedades é as Jornadas Marianas da Abadia Premonstratense da Bélgica, né? De Tongerlo, né? Depois aí nós temos, de verdade, a outra academia, né? Essa de 1931, outra em 1934, na França, né? O padre Mochinet, né? Fez a Sociedade Francesa dos Estudos Marianos, né? Então, outra aí, academia mariana só para estudar de verdade a Virgem Maria, né? Para, de fato, colocar aí os estudos sobre Nossa Senhora, né? E aí surgiram outros, né? A Sociedade Francesa de Estudos Marianos surgiu em 1940, né? E daí, com o Congresso Mariano, a partir do Congresso Mariano de Saragoça, né? Depois aí nós temos vários escritos, né? Muitas coisas eram tratadas, né? Nesses escritos, né? Sobre a Virgem Maria. Em 1948, surgiu a Sociedade Canadense de Estudos Marianos, né? Estimulada pelo próprio Papa da época, né? E aprovada pelo próprio Episcopado Canadense, né? Com sede na Universidade de Ottawa. Então nós temos aí também essa academia aí, né? Depois também nós temos, em 1950, o próprio Padre Carol, franciscano, temos aí em Washington a Sociedade Mariológica Americana, né? Que é outra sociedade que vai sair, né? A Sociedade Mariana Alemã, né? Também depois do Congresso Mariano Internacional, em Roma, do ano de 1950, né? Depois também nós temos, entre as academias marianas, deve-se lembrar também que nós também temos no Brasil a Academia Marial, né? Em Aparecida, né? Que é o nosso santuário, também, de fato, é antiga e também traz, né? É antiga aqui no nosso país, e traz também estudos sobre a Virgem Maria, né? Então é importante também dizer isso, né? E depois também centros e institutos marianos internacionais. Em 1938, surgiu em Roma, por obra dos padres servos de Maria, o Centro Mariano Internacional, ou seja, o Instituto Científico Mariológico, com várias iniciativas, né? E aí que se tornou Marianum, né? Dos padres servos de Maria. Era um instituto dedicado ao estudo de Nossa Senhora, né? Uma própria faculdade dedicada para isto, né? Então aí nós temos aí esse Instituto Mariológico. Aí vão surgindo outros institutos, né? Que tem essa clareza, né? Depois tem uma revista que sai sobre Nossa Senhora, esse Instituto Marianum, né? Referens Mariologic, né? Que fala sobre Nossa Senhora também, né? E aí, então, vão surgindo outras coisas, Biblioteca Mariana, Bibliografia Mariana, né? De verdade, saem muitas coisas a partir de uma Enciclopédia Mariana Universal, tudo isso sai a partir do momento que se começa essas faculdades marianas, né? Mariológicas, né? Então nós temos tantas aí, né? Que vão surgindo a partir daí, né? A partir desta surgem outras faculdades marianas e congressos a partir dessas faculdades marianas, como esse mariano que começa em Roma e vai se espalhando em outros países também. Também é importante dizer, né, muito fundamental dizer, que nós temos a partir daí as cátedras de Mariologia. Como assim cátedras de Mariologia? Se estudava Nossa Senhora, sim, dentro da teologia dogmática, né, se estudava Nossa Senhora, mas a Mariologia como matéria, uma matéria distinta das outras matérias, é coisa mais recente, né? Desde 1894, Cardeal Lepessier, né, em seu curso dogmático, que ele dava no Pontifício Ateneu Urbaniano, né, que era chamado de Propaganda Fidei, lá ele começou um próprio tratado escolástico independente, né, da Mariologia, sobre a Santíssima Virgem. Né?
Então aí começou-se um estudo. Então começou-se, a partir daí, as faculdades de teologia ter o seu próprio, ter uma matéria a mais, a Mariologia. Nossa Senhora já não era estudada em outras matérias apenas. Estudada lá na Cristologia, na Eclesiologia, no Tratado sobre a Igreja, no Tratado sobre Cristo. Agora ela tem um tratado próprio, um tratado só dela, onde estuda só ela nas faculdades de teologia. Então aí tudo começou aí com a Diaula IPCA em 1894. Né? Fora da Itália, né? Surge também, né? A Universidade Católica de Washington, né? Também aí tem um instituto só sobre a Virgem Maria, começa a estudar a Mariologia, né, como matéria independente. Né? Em 1922, Pontifício Ateneu Pagana Fide, né? E pelo Instituto Católico de Paris, aí já em Paris, né? Também se começa a estudar só a Mariologia, né? A Mariologia como matéria distinta das outras. Em 1930, Padre Antônio Bosio de Trobasso, franciscano, iniciava também, né, em Novara, né, a Federação Universitária Católica Italiana, uma matéria de Mariologia só para leigos. Isso é muito interessante. Em 1930, ele começa a ensinar Mariologia para leigos, né, o que na época era uma coisa de verdade novíssima, né, não era só para os que iam ser padres, não só para religiosos, mas também para leigos, né? Então isso é importante, né? E aí então se estendeu, né? Também cátedras mariológicas na Faculdade de Teologia da Gregoriana, né? Lá em Roma, do Antoniano, né? Os Santos Menores Conventuais, os Caminhos Descalços, todas as faculdades começaram aos poucos a ter o curso de Mariologia. Praticamente todos os cursos de teologia hoje que se faz, teologia católica, obviamente, tem um curso dedicado à Mariologia, sobre Nossa Senhora, né? As bibliotecas marianas, então, começou-se também cada vez mais se reunir os livros escritos sobre a Virgem Maria, e não eram poucos, né? Eram números imensos de livros que se reuniam sobre a Virgem Maria. Se fala de biblioteca mariana aqui, né? Biblioteca mariana aqui, depois em Roma, que se reuniu 2.250 volumes, né, entre livros, né, num congresso que se teve, foram apresentados 2.250 livros, né, sobre a Virgem Maria, mais 213 álbuns de coreografia mariana, né, e essa biblioteca mariana só foi crescendo em números, né, cada vez mais, né, e aí nós podemos pensar o quanto que isso foi crescendo. Chegou-se a um tempo nessa biblioteca mariana, uma biblioteca mariana na Bélgica, né? Depois biblioteca mariana na Dayton, na biblioteca da Bélgica 8.000 volumes, né? Na biblioteca de Dayton, nos Estados Unidos, 3.000 volumes só sobre Nossa Senhora. Imagina, biblioteca só sobre Nossa Senhora, 3.000 volumes, 8.000 volumes, tudo sobre a Virgem Maria. Olha quando se escreveu dela, quando se reuniu nessas bibliotecas. O padre René Laurentin chega a dizer, mariólogo, né? Ele chega a dizer o seguinte: que representam essas realizações com relação ao conjunto da literatura mariana, essas bibliotecas? Que representa tudo isso? Bem pouco, ele fala. Na exploração sistemática das numerosas bibliotecas, né, me demonstraram que os fundos respectivos coincidem em pequena parte. Entre os 7.000 volumes de Roma e os 8.000 de Bandê, na Bélgica, não creio que seja comum a metade das obras. Diversas explorações me fazem pensar que um catálogo completo de leitura mariana constaria de pelo menos 100.000 títulos. Isso naquela época, René Laurentin, né? Quando René Laurentin ainda estava jovem, né? Isso na década de 50, já tinha 100.000 títulos escritos sobre a Virgem Maria, se você pegar todos os títulos. E agora vamos ser muito mais que isso, mais que 100.000 títulos com certeza. Né? Então tudo isso ajudou, de verdade, a desenvolver a Mariologia. Isso tem ainda uma força muito grande, porque dia 1º de novembro de 1950, contando aqui o Ano Santo, a proclamação do dogma pelo Papa Venerável Pio XII, do dogma da Assunção Corpórea de Maria,
Então aí outro florescer da questão própria da bem-aventurada Virgem Maria, né? Então aí mais congressos, mais estudos, mais institutos sobre a Virgem Maria, a partir da proclamação do dogma também da Assunção Corpórea de Maria. Que o dogma da Imaculada para a Assunção Corpórea foram quase 100 anos, né? Um foi em 1854 e o outro foi em 1950. Depois nós tivemos também, como foi falado, né, o Congresso Mariológico em Lourdes de 1958, o Papai ainda era Pio XII, né? E com a morte de Sua Santidade Pio XII, foi eleito o Cardeal Patriarca de Veneza, Angelo Giuseppe Roncalli. E Angelo Roncalli escolheu o nome de João XXIII, São João XXIII. E foi ele que convocou o Concílio Vaticano II. E ao convocar o Concílio Vaticano II, o Papa pediu que as diversas pessoas pudessem, né, falar, né, os bispos, os padres, as congregações religiosas, né, pudessem mandar argumentos sobre o Concílio Vaticano II. Uma vez que ele decidiu fazer, né, ele também pediu argumentos que chegassem a Roma do que deveria ser tratado nesse futuro concílio. Nós vamos poder falar, ter um encontro só sobre a Virgem Maria no Concílio Vaticano II. Mas aqui damos umas pinceladas aqui, breves, né? Chegava-se de toda parte do mundo, né, muitas coisas sobre Nossa Senhora. Chegava-se, por exemplo, o desejo de proclamação de um outro dogma. Até aí, né, até João XXIII, até agora, nós temos 4 dogmas marianos, né? Já deve ter falado de algum encontro aqui, né? O primeiro dogma mariano é, que nós falamos aqui, o mais importante é a maternidade divina, né? Mas mais anterior a esse, que está no creio, né, é a virgindade perpétua. A virgindade perpétua e a maternidade divina. Depois também a Imaculada Conceição, em 1854, e a Assunção Corpórea, em 1950. Esses são os 4 dogmas, as 4 verdades de fé proclamadas sobre a Virgem Maria. Mas já se pedia naquela época, desde a década de 20, o Cardeal Messier, né? Cardeal Messier, se pedia desde a Bélgica a proclamação de um 5º dogma que estaria a medianeira de todas as graças, né? E depois também, com as aparições de Nossa Senhora Ailda Bielma na Holanda, nós temos aí, então, um desejo também que o dogma seja proclamado, né? Que seja proclamado o dogma da medianeira com mais 2 realidades sobre Nossa Senhora, que ela é medianeira e universal de todas as graças, que ela é corredentora e advogada do gênero humano. Então, de verdade, havia então pedidos a Roma que se proclamasse um 5º dogma mariano. Também se pediu que no concílio, né, até a consagração de São Luís Leão de Montfort, que não fazia muito tempo que ele tinha sido canonizado, foi canonizado em 47, né, pelo Papa Pio XII, então se pedia que a consagração, segundo o médico Leão de Montfort, fosse reconhecida como consagração para toda a igreja também, né? Então vários pedidos foram feitos sobre a Virgem Maria, um novo documento só sobre Nossa Senhora. O concílio acabou definindo que nós não teríamos um documento só sobre ela. Depois do concílio, no seu decorrer do tempo, o concílio foi aberto justamente uma festa mariana na época, que era a festa da Maternidade Divina antes do concílio, 11 de outubro de 1962. Então, de 11 de outubro de 1962, foi aberto o Concílio Vaticano II, né? E se encerrou numa outra data mariana, em 8 de dezembro de 1965. Abriu em 11 de outubro de 1962, na época a festa da Maternidade Divina de Maria, e encerrou no dia 8 de dezembro de 65. Então foram 3 longos anos de discussões, debates e a promulgação dos documentos do concílio. Se pedia-se um documento mariano, não foi feito um documento mariano específico, no sentido assim, um documento que fale só sobre Nossa Senhora. Resolveu-se colocar Nossa Senhora dentro do documento que fala-se sobre a Igreja, a Lumen Gentium, capítulo 8º. Né? Lumen Gentium, que é o documento da Constituição Dogmática sobre a Igreja, tem 8 capítulos, e o 8º capítulo é só sobre a Virgem Maria. Né? A Virgem Maria, que é mãe de Deus, mãe da Igreja. A Virgem Maria no mistério, né? No mistério da salvação, no mistério de Cristo, né? No mistério da Igreja. E foi durante o Concílio Vaticano II que o Papa Paulo VI, São Paulo VI, proclamou solenemente Nossa Senhora Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja, né? Que foi um grande título também que foi proclamado durante o Concílio Vaticano II, né? É importante dizer isso também. O Concílio Vaticano II
ajudou bastante, né, a difundir nessa devoção mariana, né? Não se proclamou nenhum dogma novo, mas há um estudo profundo, bem feito, sólido, que todos nós devemos ler em algum tempo da nossa vida, a Lumen Gentium, capítulo 8. Né? Então, também é importante dizer que nos tempos contemporâneos tivemos o Concílio Vaticano II, que ajudou muito, né, no estudo mariológico, né? Até essa figura de Nossa Senhora com a Igreja, essa relação. Os padres da Igreja já falavam, né, como São Ambrósio, Maria é a Igreja, e esta mesma relação aparece muito forte no Concílio Ecumênico Vaticano II. Né? Também é importante dizer que nós tivemos, depois da morte de Paulo VI, a eleição do Papa João Paulo I, que também era patriarca de Veneza, cardeal Benedictini, mas ele só viveu 33 dias, né, como Papa. Ele reinou só durante 33 dias. Foi eleito então Karol Wojtyła, o Papa polonês, né, Karol Wojtyła, São João Paulo, que recebeu o título de João Paulo II, né? Ele escolheu o nome de João Paulo II. São João Paulo II é um Papa mariano por excelência, né? Ele traz em toda a sua história uma grande devoção mariana, do começo ao fim, né? Desde quando ele, lá na Polônia, né, se consagrou segundo o método de Grião de Montfort, né? Toda essa devoção mariana, que ele levava como o seu lema do seu episcopado, que foi o lema depois do seu pontificado, totus tus, sou todo teu Maria, e depois eu vou fazer um encontro também só sobre a Virgem Maria e o Papa São João Paulo II, mas dá para dar uma pincelada aqui, que foi um Papa todo devoto de Nossa Senhora, né? Ele no ano mariano, proclamado em 1984, né? Ele proclamou um ano mariano e escreveu a Redemptoris Mater, que é uma encíclica bastante densa, né, de Mariologia, falando realmente sobre a Virgem Maria, muito interessante, a Redemptoris Mater. Né? Depois também, São João Paulo II deu todo o impulso, ele proclamou o ano do Rosário, em 2000, que nós já falamos quando falamos das fontes da Mariologia, né? Em 2002 fez o ano do Rosário, escreveu a carta Rosário Virgens Maria, Rosário Virgem Maria, escreveu durante pelo menos uns 2 anos, né? Se não estiver enganado, pelo menos uns 2 anos, mais de 30 catequeses sobre a Virgem Maria, né? Que ele fazia de quarta-feira nas audiências, falando sobre Nossa Senhora. Então nós temos aí bastante coisa sobre a Virgem Maria, escrito pelo Papa São João Paulo II, né? E ele termina a sua vida, né? Mesmo nos seus escritos, sempre com esse ato de entrega a Nossa Senhora, né? Totus tu, sou todo teu, né? Que é o lema de São Leão de Montfort, né? Que ele levou de bispo e depois de papa, né? Totus tu, sou todo teu, né? É o lema mariano. Então, São João Paulo II deu uma grande ênfase, né? Ele escreve, por exemplo, ele manda promulgar pela fundação dos ritos, né? Disciplina dos sacramentos, né? As missas, são várias missas, é um formulário de missas, só missas de Nossa Senhora, né? São várias missas, né, sobre a Virgem Maria, né? Vários títulos de Nossa Senhora, são missas completas, né? Com as orações, os prefácios, com missas marianas, né? Também é de João Paulo II. Bem 16, falamos de Nossa Senhora dentro da palavra, né? A relação de Nossa Senhora com a palavra. E o Papa Francisco, em várias... Tem até um livro, né? Nossa Senhora, a Virgem Maria e o Papa Francisco, que tem muita coisa que o Papa Francisco também já falou sobre Nossa Senhora, né? Então, nós temos os atuais papas também falando muito sobre Nossa Senhora também, né? Os papas contemporâneos, né? Por fim, eu gostaria de dizer que nós vamos ter também, nesse tempo contemporâneo, depois do concílio, novas linhas mariológicas, né? Então, se vê Nossa Senhora em outros enfoques, né? Por exemplo, a teologia da libertação pode ver Nossa Senhora como a mãe dos pobres, né? A mãe do libertador, né? Aquela que de verdade sofre com os que sofrem, né? E de verdade aí, né? A teologia da libertação, marcada, claro, né? Pelo pensamento marxista, né? Trazia, né? Trazia como ótica o pobre, trazia então Nossa Senhora como mãe dos pobres, a pobre de Nazaré, né? Então, um outro enfoque mariológico. Um outro enfoque mariológico, também muito importante dizer, é um enfoque também mais, por assim dizer, feminista, né? Que vem Nossa Senhora como uma mulher, né? As mulheres em si. Apesar que também disso, também falou João Paulo II, né? Que modelo, e também o repete o Papa Francisco, né? Que modelo de mulher é a Virgem Maria, né?
é o modelo da emancipação da mulher, do reconhecimento do lugar da mulher, né? Então também a Mariologia indo para este campo também. Também uma Mariologia ecumênica, uma vez que depois do Concílio Vaticano II também se tratou muito do ecumenismo. Então, como a Virgem Maria é vista nas outras denominações cristãs e até no diálogo interreligioso, nas outras religiões, como Nossa Senhora é vista. Então existem trabalhos também sobre isso, né? Então são algumas linhas de Mariologia contemporânea. E além disso, né, nós poderíamos dizer também desses estudos, né, mais regionais sobre Nossa Senhora, mais sobre a realidade daquele lugar, daquela comunidade, sobre a Virgem Maria, e toda a devoção, toda a piedade popular, principalmente no nosso Brasil, se tem sobre a Virgem Maria. No mundo, mas aqui no Brasil também, né? Nós poderíamos tratar isso mais longamente, né? E com pormenores, né? Essa expansão da Mariologia, do culto mariano, também no Brasil, no mundo, nos tempos atuais, né? Nos tempos que vivemos hoje, né? Então, temos muita coisa também sobre Nossa Senhora. A gente vê no nosso povo simples, no nosso povo que vai a Aparecida, no Santuário Mariano, né? O povo também que muitas vezes, de verdade, peregrina até mais longe, a Lourdes, a Fátima, né? De verdade, a gente vai vendo que é muito viva ainda, né? E é muito forte, graças a Deus, essa devoção a Maria, essa devoção a Nossa Senhora. Por isso que a gente quer cada vez mais fazer essas lições de Mariologia, esse Mariale, para que as pessoas também tenham um fundamento, né? Que não fique um devocionismo apenas, mas uma devoção centrada na Bíblia, na tradição, e que nos leve, claro, da Virgem Maria Jesus Cristo, sempre isso, né? Então, esse foi um breve esboço, né? Em 4 encontros, né? Esta Mariologia, primeiro, na idade antiga, que vai da era apostólica, do século I do cristianismo até o século IX, depois do século IX ao século XVI, século XV, até o século XV, até perto da Reforma Protestante, a Mariologia na Idade Média, depois do século XVI, com a Reforma Protestante, até a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, a Mariologia na Idade Moderna, e da proclamação do dogma da Imaculada Conceição até os dias atuais, a Mariologia na Idade Contemporânea. Muito bem, este foi um breve esboço, né, da história da Mariologia, né? E assim vamos a outros temas mariológicos nos próximos encontros. E assim damos a bênção. Não esqueça de divulgar também esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Uma vez que você gostou, então, dá like e compartilha também. Por intenção da bem-aventurada da Virgem Maria, desça e permaneça sempre sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.